Muito boa noite a todos. Vamos dar início à nossa segunda reunião da Assembleia Municipal da sessão ordinária de fevereiro de 2021. Em termos de mandatos, informar à Assembleia que o Sr. Carlos Chode, do PS, Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos, solicitou a sua substituição para esta reunião e está substituído pelo Sr. José Nunes, que é Secretário da Junta de Freguesia de São Gonçalo. Portanto, posto isto, entramos na nossa ordem do dia, nos pontos que nos restam, e com o ponto 8, apreciação e votação do documento Estratégia Local de Habitação do município de Lagos. Portanto, é um ponto de iniciativa da Câmara Municipal. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara tem a palavra. Ora, boa noite a todos. Cumprimento especial à mesa, aos seus deputados, ao público que nos está a assistir e uma palavra também para a equipa do plano, a quem agradeço também se terem disponibilizado para nos fazerem uma breve apresentação do mesmo. Foi entendido pela importância do ponto, pela importância do tema, que para além de toda a discussão, de toda a apresentação que já tinha sido feito, quer no âmbito da Câmara Municipal, quer no âmbito da Assembleia Municipal, através da sua Comissão Permanente, e para o qual também foram solicitados, depois de apresentados, solicitados, no caso de virem a existir alguns comentários, alguma coisa a acrescentar que nos fossem apresentadas para podermos reavaliar o ajustar, se justificasse do documento, mas para além de, como dizia, para além de toda a discussão que houve, foi entendido por parte da Câmara Municipal que o ponto a vir hoje a ser debatido, discutido para aprovar, para deliberar na Assembleia Municipal, que ficaria melhor e para que melhor entendido ficasse toda a estratégia que está por trás e a importância do tema. Mais uma vez reafirmo, estamos a falar sobre um plano a 6 anos, para aquilo que tanto, ou que há muito se discute sobre a necessidade de requalificar, de ampliar a rede de fogos municipais. Estamos perante um documento que nos vai permitir fazer uma candidatura que servirá para podermos também, através da mesma, desenvolver um conjunto alargado de imóveis e podermos vir a ter um apoio por parte do Estado para essa mesma construção, e atendendo àquilo que tanto se tem falado e aquilo que tanto tem sido um dos grandes problemas do Conselho, que é a falta de habitação a preços ditos razoáveis, tanto no mercado de arrendamento como no mercado de aquisição. Acho que estamos perante, se não o mais importante, um dos mais importantes temas para discutir, e daí não íamos deixar de passar a hipótese do melhor poder esclarecer à Assembleia, e daí o convite à equipa do plano, para o qual, mais uma vez, agradeço terem se disponibilizado e ao qual, com a autorização do Sr. Presidente da Assembleia, colocaria os mesmos aqui pelos meios que hoje temos sido habituados, no caso aqui pelas plataformas, metê-los a apresentar e a apresentar o documento, como tão bem sabem. Façam um favor, boa noite. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, Sim? tem a palavra. Boa noite ao Sr. Presidente da Câmara e, na sua pessoa, todo o Executivo Municipal.
Muito obrigado, nós. Portanto, Sr. Presidente, não sei se ainda quer complementar. Não, acho que se calhar era, em primeiro lugar, agradecer a apresentação. Acho que foi também suficientemente esclarecedora. Dá para entender que este é o primeiro passo, como há pouco referia, sobre um tema muito importante, se não mesmo o dos temas mais importantes em debate neste mandato, que é o início que é efetivo, ao contrário, não é uma estratégia que tem por trás um início efetivo de o mesmo. Neste momento, o município já se encontra com 2 contratos de empreitada em curso, ou seja, a habitação não é uma estratégia no papel, é uma estratégia efetiva e que mostra bem a importância que nós damos ao tema. Mas pronto, tal como estava a ser transmitido pela equipa a equipa que organizou e tratou do plano, portanto, a estratégia local de habitação numa ótica de como está feita, e a estratégia local de habitação no âmbito do primeiro direito é uma das soluções, não a solução definitiva. Obviamente que outros passos poderão e serão tomados à medida que esta venha a começar a ser efetivamente implementada, exemplo do que já está a acontecer, portanto, e outros caminhos se seguirão como objetivo, se puder injetar o máximo de casas possíveis com preços, seja para o mercado de arrendamento, seja mesmo para venda a preços e a valores controlados no mercado, de modo a ir também um pouco ao encontro daquela que é a grande necessidade, um pouco por todo o país, mas que nestes sítios onde a concorrência do mercado de habitação e a procura pelo mercado de habitação é muito elevado, mais complicado se torna este tema, e mais complicado se torna os preços da habitação para uma camada da população que obviamente que nos preocupa e que teremos que, vamos lá, tudo fazer para tentar ir ao encontro dessa mesma necessidade. Eu lembro que não estamos, obviamente, só a trabalhar para resolver o problema do lado da Câmara Municipal, temos também trabalhado junto de alguns promotores no sentido também de serem colocados no mercado por parte deles imóveis, no caso fogos, apartamentos, mas também lotes para autoconstrução a preços para claramente classes médias, e é um trabalho também que tem estado a ser desenvolvido e que esperamos, dentro de pouco tempo, que esse mercado também comece a trazer aqui algum dinamismo ao Concelho e, por essa via, também se poder começar a equilibrar o mercado imobiliário para se poder ter o melhor dos mundos, de todos os mundos, dentro deste Concelho, que obviamente que é procurado, como toda a gente sabe, e pelas razões que toda a gente sabe, e obviamente que quem nos procura, e Lagos sempre teve muita tradição de mercado para a segunda habitação e sempre com um preço médio muito elevado, e nestes últimos tempos esses preços subiram, e obviamente que é isso que a gente também quer fazer, é fazer aqui um equilíbrio para que haja habitação para todos e que Lagos seja para todos. É só alguma questão, tanto eu como a equipa estaremos disponíveis para esclarecer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, está aberta a discussão, intervenções sobre o tema. Alguma questão que queiram colocar ao Sr. Presidente ou à equipa? Sr. José Manuel Freire. Que foi feita, portanto, para nós, depois é a segunda, porque participamos na outra que se realizou no edifício da Câmara, no espaço do Concelho. Portanto, algumas questões que queria pôr era o seguinte: não há dúvida que é um primeiro passo, é um passo que é importante, que obedece também a uma legislação, como foi explicado, que foi publicada em meados de 2018, portanto, e que portanto, tem destina-se a estas pessoas com maior dificuldade de adquirir e de ter uma casa. E, portanto, isto por isso se chama um primeiro direito.
Isto não é estático, isto também nos foi explicado e, portanto, só relembrar que desde a altura em que este documento foi feito até hoje, houve grandes modificações, enfim, na vida. O desemprego de janeiro teve no Algarve 60% a mais do que o ano passado, ou seja, a tendência nestes próximos tempos é de que as dificuldades vão arrastando mais famílias para o grosso destes 399, que provavelmente a tendência com estes números é para, do desemprego na região, é para, portanto, aumentar. E, portanto, temos de estar também preparados que isto não é um número estático e a tendência não é para diminuir, neste momento a tendência é para aumentar. Tinha posto na primeira apresentação algumas questões que não têm diretamente a ver, mas que também são referidas no documento, não têm diretamente a ver com esta situação, com a estratégia que já está definida, mas que têm a ver com o conjunto das novas políticas de habitação obrigam os municípios a ter uma atenção que entretanto tinha sido um pouco descurada. E aqui, em Lagos, tinha sido muito. Que é uma política de solos que responda a estas situações, a estas carências da população residente e habitante do concelho, para que não tenhamos que andar a correr atrás do prejuízo e a entrar no mercado imobiliário nas compras dos terrenos. Portanto, com tempo, calmamente, aproveitando as revisões que têm que ser feitas, há que ter em conta esta necessidade, destinar terrenos para futuras construções, para que não se aconteça o que está a acontecer. Portanto, cada terreno que se tem que comprar é 1 milhão e tal. Portanto, tudo isso acresce depois muito, digamos, ao custo total das operações que têm que ser feitas. Portanto, essa questão acho que era importante ver. A outra questão também que é referida, que é a importância que tem um levantamento generalizado portanto, do que está vazio. Há um número que é dado de prédios vazios, quer que andam à volta de 3.000 e tal prédios. Portanto, o levantamento do que é necessário reabilitar, o ganhar essas pessoas para a reabilitação ou criar outras formas portanto, da própria Câmara poder intervir dentro deste espírito deste primeiro direito. Portanto, este trabalho é um trabalho que vai requerer também dos próprios serviços da Câmara, portanto, ao longo dos tempos, porque este é um primeiro passo de um programa entre muitos que as novas políticas de habitação, portanto, determinam. Não estamos a falar só deste caso, porque vamos ter mais para a frente outras situações que se enredam todas umas nas outras. E, portanto, a necessidade, por um lado, os terrenos, e, por outro lado, um levantamento conhecedor do que é o nosso território em termos de fogos e do estado desses fogos, para as medidas que são necessárias em termos de reabilitação. Uma pergunta só em termos da solução encontrada para a residência das vítimas da violência doméstica. A pergunta é se é positivo concentrar numa única residência todas as pessoas, acho que é para 8 pessoas, todas as pessoas num único sítio, quando o que acontece normalmente é que as pessoas até muitas das vezes vão para a parte incerta para que não possam ser perseguidas pelo agressor. Portanto, a pergunta era destinada, portanto, se calhar ao Sr. Presidente ou à equipa do estudo, que tem a ver com a concentração das vítimas num só edifício. Era só, Sr. Presidente, por enquanto. Rui Araújo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria lhe desejar uma boa noite a si e aos membros da mesa, ao Sr. Presidente da Câmara, aos membros da Assembleia Municipal e ao público que nos está a assistir, bem como a agradecer à equipa que vem apresentar aqui a estratégia. Queria fazer só uma pequena intervenção e queria começar por dizer que Lagos tem um mercado de
habitação inflacionado, tal como foi dito pelo Sr. Presidente. E é inflacionado pela elevada procura, nomeadamente de segunda residência, e também pela falta e pelos maus planos que estão em vigor no nosso município, que limitam o mercado virado para a classe média e para a classe baixa. Chegando aqui, a Câmara vai ter que intervir fortemente. E, claro, esta estratégia serve para uma das componentes que a Câmara vai ter que intervir. E, como foi dito e bem pela equipa do plano, e nós subscrevemos inteiramente, é uma condição necessária a podermos aceder a financiamentos. E, por isso, o PSD vai apoiar fortemente este plano. Esperamos e desejamos que ele seja cumprido e que não fique um plano simplesmente no papel. O Sr. Presidente disse que já há empreitadas em curso, e realmente aqui no documento diz isso, mas dos 255 fogos, fala aqui na tabela 26, por exemplo, estão 2 empreitadas, uma de 8 e outra de 9 fogos, portanto ainda é um pequeno começo. Portanto, o nosso desejo é que realmente passemos do planeamento, passemos à execução, que é isso que nós não estamos habituados. Claro que esta medida e este plano vai ter que ser interligado com outros, e vou dar um exemplo que nós consideramos muito importante, é que temos que rever os nossos planos municipais de ordenamento do território, porque eles são limitadores do mercado para a classe média e para a classe baixa. Muito obrigado. Paulo Tosta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, desejar-lhe boa noite a si e à mesa, ao Sr. Presidente da Câmara e respectivo Executivo, Srs. Deputados Municipais, também dar os parabéns à equipa e desejar umas boas noites à equipa que nos apresentou a apresentação da Estratégia Local de Habitação e também cumprimentar lá em casa aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Relativamente ao ponto que nós estamos aqui hoje a discutir, que é a Estratégia Local de Habitação de Lagos, antes de mais, a apresentação foi excelente, foi uma apresentação que resumiu tecnicamente tudo aquilo que aqui nós temos contemplado e, acima de tudo, vislumbrou aqui uma solução que há muito tempo que todos anseiam e, sobretudo, anseiam aqueles que são os mais desfavorecidos, os mais desprotegidos e aqueles que mais necessitam de apoio de todos nós. Portanto, na atual situação que nós vivemos, perspectivando, como o Sr. Deputado da CDU falou há bocadinho, as dificuldades que aí se avizinham e que nos acompanharão com certeza por alguns anos, infelizmente, esta estratégia demonstra já de uma forma extremamente clara e extremamente audaciosa, portanto trata-se aqui de 399 fogos e 20 milhões de investimento, e mais uma vez estas ideias são números grandes, são números abrangentes, são números que revelam não só uma boa gestão da Câmara Municipal, como falávamos ontem, relativamente a poder sonhar com estes números e poder sonhar com estas soluções, e hoje não se trata tanto de um sonho, trata-se mais de uma concretização de projetos e de uma concretização de ideias e de soluções que se pretendem para aqueles que mais necessitam do nosso apoio e mais necessitam do investimento por parte do setor público e do setor que nos governa e das políticas que nos governam. Portanto, da parte do Grupo Municipal do Partido Socialista, não temos grandes questões a colocar. Portanto, obviamente que nós perspectivamos essas soluções naquilo que existia, e obviamente que estaremos cá para perspectivar futuras soluções para aqueles que mais carecem e que mais exigem que nós possamos ajudá-los a resolver os problemas deles. Esta estratégia advém de políticas nacionais, advém de políticas regionais e advém de projetos que o Grupo Municipal do Partido Socialista apoia e apoiará sempre no futuro, que são o incentivo a que todos nós trabalhemos em prol daqueles que são mais desfavorecidos e que mais exigem de nós próprios e do nosso esforço. Portanto, da parte do Grupo Municipal não há grandes questões a colocar, há sim que dar os parabéns a todos aqueles que estão a fazer o esforço para levar este barco a bom porto. Tem dito, Sr. Presidente. Muito obrigado. Mais entre alguma intervenção? Sr. Presidente. Se calhar passava a equipa do plano e depois terminava eu. Muito bem. Sim, se calhar aqui, eu punha aqui o som que isto deve dar para ouvir, porque
quando há pouco falaram, não chegou à Assembleia, não chegou ao Face. Eu não sei se nós conseguimos ouvir na íntegra todas as questões que foram colocadas, mas gostaríamos naturalmente de acrescentar aqui alguns dados que nos parecem também relevantes neste momento. Esta estratégia, ela é elaborada, como também foi dito, em pleno contexto de crise e, portanto, no fundo trata-se de estarmos a fazer um processo de planeamento num contexto de crise em que as consequências da crise ainda são imprevisíveis. E, portanto, é sempre um exercício muito difícil planear nestas circunstâncias. Mas uma coisa nós sabemos, não é? Sabemos que há um agravamento das condições sociais de muitas famílias e sabemos também que esta crise tem, de alguma forma, impactos no setor da habitação. Isto para dizer o seguinte, que a estratégia que possa vir a hoje a ser aprovada pela Assembleia Municipal e que depois terá que ser executada, ela é passível de ser alterada a qualquer momento, assim o exijam as condições. Ou seja, se o quadro em que estamos a trabalhar mudar, é possível alterar esta estratégia sem qualquer tipo de constrangimento. Isso está previsto no enquadramento legal e tem sido reafirmado pela tutela e, portanto, parece-nos que isto é muito relevante. E o outro ponto que gostávamos de dizer é o seguinte: nós estamos a falar de um concelho que, enfim, vamos ver, porque este é o ano dos censos e saberemos qual é a população atualizada do concelho, mas tudo indica, em termos de estimativas, que o concelho de Lagos é um concelho que não alterou a sua estrutura demográfica desde os últimos censos até à atualidade, ou seja, não houve uma mudança substancial. Então nós estaremos a falar de um quadro aproximado de 30 mil habitantes. Okay? Esta estratégia vai responder praticamente a 2,5% a 3% da população, ou seja, estamos a falar de uma estratégia que vai responder a carências habitacionais praticamente de 3% da população em 6 anos, o que é bastante significativo, é um esforço muito expressivo que naturalmente está a ser pedido à autarquia. Portanto, que eram estas as observações que tínhamos para dar e naturalmente depois podemos ainda acrescentar alguma questão se assim entender. Ficamos disponíveis. Muito obrigado. Não sei, já agora a questão da habitação para as vítimas de violência doméstica. Eu não sei se ouvi bem toda a questão, mas seja que parece-me que a questão é muito de qual é a solução, ou seja, de concentrar as vítimas Ora bem, a estratégia prevê a possibilidade de construção de casa-abrigo e, portanto, que são sempre soluções transitórias. E essa é também a solução prevista no enquadramento das respostas sociais do Estado português. Então, não há muito como fugir a essa matéria. E aquilo que seguramente terá que ser feito é uma parceria entre o município e o setor social, não apenas para a construção, enfim, o que caberá ao município, mas depois a gestão desse equipamento implicará seguramente a realização de parcerias para a sua gestão e haverá eventualmente até apoios do setor público para isso. Portanto, no fundo, a solução que se vai encontrar é uma solução que terá que respeitar o enquadramento legal para este tipo de matérias. E não nos parece também que para uma solução que se deseja que seja transitória, que outra solução, como a provisão de habitação individual, pudesse ser a indicada, digamos, porque são situações transitórias, é essa a perspectiva e, portanto, pensamos sempre que a vítima terá um enquadramento temporário para depois encontrar uma outra solução. E aí eu gostava de dizer que foi uma questão que nós colocámos à tutela, e que a resposta que vos vou dar é a seguinte: uma família que beneficia do apoio do primeiro direito numa tipologia de soluções não pode beneficiar de outra tipologia. Mas, nas situações transitórias, e essa foi uma questão muito direta que colocámos, nas situações transitórias, e entendemos situações transitórias como duas: a população sem abrigo e as vítimas de violência doméstica. E, portanto, estas pessoas, quer as sem abrigo, quer as vítimas de violência doméstica, podem beneficiar, num primeiro momento, de uma casa-abrigo ou de um centro de acolhimento temporário, para posteriormente poderem vir a beneficiar e, eventualmente, de uma solução mais definitiva, como seja uma habitação própria, ou uma habitação, digamos, própria neste caso não, mas uma habitação providenciada pelo município,
para essas situações. Portanto, serão sempre situações transitórias, ou para depois encontrar uma solução que o município consegue dentro da estratégia, ou que a família, que o agregado, consiga, pelos seus próprios meios, depois encontrar um mecanismo para se autonomizar. Eu, se calhar, completava um bocadinho daquilo que foi dito, esta questão das casas-abrigo para as vítimas de violência doméstica não se destina a pessoas do Conselho. São muitas vezes, e são, na generalidade, são pessoas de outras zonas do país que ficam nestas casas-abrigo, que é uma rede nacional, por uma questão de segurança das vítimas. Portanto, geralmente ficam longe dos locais onde ocorreram as agressões. Portanto, no caso de nós termos aqui uma casa-abrigo, portanto, ela não vai servir diretamente para as situações de violência doméstica que ocorram no Concelho de Lagos. É só para que... Portanto, e a localização destas casas-abrigo já é segredo, não é? Como é óbvio, não é? Bem, eu já agora também, para as questões acho que foram identificadas e respondidas, mas para que... Pronto, aqui a questão que tinha sido colocada pela bancada do PSD, aquilo que nós temos procurado fazer em qualquer plano é que sejam planos, ainda ontem isso foi aqui falado, são planos que não têm uma característica de moldura e de quadro, mas sim uma característica de execução. E, a exemplo de todos os outros planos que temos metido neste mandato e no mandato anterior, são planos cujo objetivo é serem eficazes e terem grau de execução. E este plano não terá não terá diferente. Tanto é que, neste momento, dois, tal como referiu, que eu também tenho referido, que é Bensafrim e Sargassal, têm contratos assinados, a obra, se não se iniciou, está por dias. O projeto o projeto já existia num dos terrenos que foi adquirido em novembro de 2019, quando se adquiriu um terreno muito grande e um terreno mais pequeno à cooperativa Chesgal, um para fazer 100 apartamentos e outro para fazer 12 apartamentos, um bloco com 12 apartamentos e vários blocos para 100 fogos. O dos 12 apartamentos tinha o projeto ainda estava em condições, está a ser adaptado, e creio que no final deste primeiro trimestre, princípio do trimestre seguinte, está terminado para se abrir concurso, e ainda durante este primeiro semestre o concurso estará na rua e provavelmente estará adjudicado para se iniciar o bloco de apartamentos para 12 fogos, e também durante o início ou ainda no final deste primeiro trimestre ou no início do trimestre seguinte, irá ser aberto concurso para se avançar com o projeto para fazer os 100 apartamentos, uma vez que o projeto que havia para aquele terreno já não estava em condições de ser aproveitado, e ao contrário do mais pequeno que deu para ajustar o projeto, este não, porque passou muito tempo, mas vamos abrir um concurso para fazer os 100 apartamentos. Pronto, para além disso, muitos outros projetos, só estou a referir aqui um conjunto deles que não são poucos, estamos a falar de 100, mais 12, mais 8, mais 19, estamos a falar já do número muito próximo de 130 apartamentos que terão o seu início, uma parte considerável deles este ano, os outros no início do próximo ano. Pronto, e depois muitos outros virão para cima da mesa, tal como está devidamente identificado nesta estratégia local, pois o objetivo é lançar o quanto antes todos aqueles que sejam os processos possíveis para que o plano tenha uma efetiva taxa de execução. Lembro também que, quando anunciamos fazer 150, 200, 300, 400 apartamentos, os que forem, o que estará por trás sempre desse número é o número que a gente sabe que vai executar e não um número lançado para cima da mesa, e, acima de tudo, será um número que a gente tem condições de fazer, mas que, acima de tudo, temos as condições todas reunidas. E tanto é que todas as casas que estão a ser projetadas, todos os fogos municipais que, neste momento, estão a ser projetados, tanto na estratégia local como na outra estratégia que estará em cima da mesa, tem sempre por trás já terrenos na posse
posse do município ou em vias de ficar. E o último que falta é o ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é a proposta que a Câmara mandou para a Assembleia Municipal para adquirir mais um imóvel para poder considerar lá a possibilidade de vir a construir até cerca de 30 fogos, 30 apartamentos ou um valor próximo deste, bem como uma reabilitação de um espaço público integrado nesse mesmo lote, em que irá ser toda aquela zona reordenada para poder vir a nascer lá alguns lotes de autoconstrução. Pronto, isto para dizer que nós não estamos a dizer nem a prometer fazer 100 apartamentos num terreno que vamos ver onde é que vai ser. Cada vez que prometemos e que mandamos cá para fora que vão existir X apartamentos, nós temos tudo preparado e pronto para estar na rua. Pronto, isto para que, apesar de poderem parecer poucos, os 8 e os 9, mas que representam quase 2 milhões de euros de investimento, podem parecer poucos pelo número ser tão pouco, mas já é um sinal efetivo que as coisas estão a andar. Lembro que começamos do zero, em relação tanto a um dos investimentos como do outro não havia projetos, tínhamos os lotes, mas não havia projetos, teve que ser feito projeto, teve que ser arranjado de forma de preparar toda a estratégia para integrá-los também na estratégia local de habitação, para depois avançarmos com vamos lá, projeto, abertura de concurso e adjudicação, porque é isso que tem estado a acontecer. Tá? PSD. Sim, Sr. Presidente, agradeço os esclarecimentos, mas pelo que eu estou a perceber, então, os 8 e os 9 estão na empreitada, confirma-se o que está aqui no documento. Os 12 vão ser iniciados agora brevemente, e dos 100 vai ser iniciado brevemente o projeto, não é a empreitada. Pronto, exatamente. Então, é só um esclarecimento, uma vez que era isso que eu tinha lido aqui no documento e fiquei na dúvida. Obrigado. Paulo Tosta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um acrescento àquilo que estamos aqui a discutir e a debater. Nós aprovámos há pouco tempo as grandes opções do plano nesta Assembleia Municipal tendo este documento, as grandes opções do plano, sendo ele o grande documento orientador, quer daquilo que o Executivo faz, quer daquilo que nós, no fundo, de uma forma, a Assembleia Municipal, no fundo, gera, no sentido de aprovar ou não aprovar essas grandes opções do plano, gostava de chamar a atenção para a importância deste documento. Não só o documento de Estratégia Local de Habitação de Lagos, mas, acima de tudo, aquilo que lá vem contemplado. Portanto, esta ação é a ação das ações no âmbito das grandes opções do plano. Perspectiva, mais uma vez o refiro, a bancada do Partido Socialista, perspectiva o futuro daquilo que é mais básico, que é o direito à habitação condigna por parte de toda a população em geral e, sobretudo, da satisfação desse direito daqueles que mais necessitam. E acima de toda esta envolvência, nós há 3 anos começámos com a perspectiva dos problemas que existiam e da solução desses problemas. Hoje estamos aqui a discutir a solução e a realização, a concretização, no fundo, da solução dos problemas de quem mais necessita. Portanto, o Grupo Municipal do Partido Socialista, e julgo que agora mais adiante vamos verificar, vai votar a favor e não há como votar contra, não há como votar a favor este documento e a valorização deste documento. Portanto, é uma mais-valia para todos nós e não há outra solução que não o votar a favor este documento. Tem dito, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não há mais. José Manuel Freire. Do edifício para as questões das vítimas da violência. A gente compreende essa situação, que não são para as pessoas que vivem cá, mas, portanto, isso aqui já tem acontecido, há fogos. Eu conhecia uma pessoa que vivia no sindicato que era vítima de violência doméstica e não sei se a Segurança Social, se o Tribunal, em conjunto com a Câmara, portanto, havia fogos de reserva para este tipo de situação. Portanto, a questão que levanto é, tecnicamente, se acham que as informações que foram prestadas pelos organismos governamentais pode ser assim, portanto, não leva a que haja perigo das vítimas em relação ao agressor,
portanto, tudo bem, não é por isso. É só uma questão, era só este exemplo de, que eu tinha presente, de que a pessoa que conhecia, que apesar de ser de 50 km de distância, mas pronto, vivia numa casa que lhe tinha sido destinada por qualquer entidade entre a Câmara, Tribunal e Segurança Social. Agora, a outra questão tem a ver com... todos nós temos consciência que isto é um primeiro passo, é importante, mas também temos consciência que já era importante há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. Porque nós estamos a falar de uma necessidade de habitação que é de hoje, que é de há muito. Portanto, houve um descurar tanto do Governo Central como das autarquias, ao longo dos anos, aqui, principalmente aqui em Lagos, houve um descurar daquilo que era a construção da habitação, até porque isso está plasmado neste próprio documento, há essa informação lá transcrita, que é a orientação do Governo é de passar de 2% da habitação a nível nacional para 5% neste período de tempo. Portanto, por aqui se vê a grande carência que havia de construção de habitação, que querem em 4 anos, 5, 6 anos, dar um pulo de mais de 3%, de 2% para 5%. Portanto, isto digamos, por aqui se vê. E, portanto, isto levou a que, agora, se hoje o Sr. Presidente dizer, não tínhamos projetos. Pois não tínhamos projetos, não tínhamos terrenos, porque não foi descurado ao longo destes últimos anos este problema. E, portanto, agora, de repente, fica, digamos, o problema com uma dimensão que tem sido ao longo de 5 anos, 10 anos, tem sido, porque todos nós também temos ideia, porque perguntávamos e víamos na informação quantas pessoas estavam inscritas para a habitação. E, portanto, não podemos também estar a tapar o sol com a peneira em relação, portanto, a esta situação. Portanto, esta situação foi também, chegamos a uma situação desta maneira, porque todos sabiam perfeitamente das dificuldades que havia, de quem queria vir para cá trabalhar, arranjar uma habitação, nem que fosse um quarto, de quem queria melhorar a sua vida, portanto, também era outra situação. Portanto, ou seja, não podemos estar também, como queria dizer, tapar o sol com a peneira. Há que reconhecer e enfim, com a humildade democrática que é necessário, que isto chegou a um ponto porque foi sendo descurado ao longo dos anos. Era só o que queria dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? LCF. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite à mesa. Boa noite, Sr. Presidente da Câmara, colegas e toda a equipa que elaborou o plano e também ao público que está em casa. Pensamos que este plano Primeiro Direito é o primeiro passo para a resolução de uma situação habitacional muito difícil neste município, que já tem muitos anos. Como a equipa do plano de estratégia referiu, desde o último censo a população de Lagos praticamente não cresceu. Sabemos que a fixação de pessoas neste concelho, neste município, não é fácil, devido aos preços especulativos, tanto para a aquisição de habitação própria, bem como para o arrendamento. Isto impossibilita trabalhadores de fixarem no nosso município, de jovens voltarem para o nosso município, portanto é um problema muito gravoso que tem sido empurrado com a barriga há muitos e muitos anos. Portanto, nós não poderíamos votar de maneira nenhuma contra este plano, nós votamos favoravelmente a este plano e ficamos muito satisfeitos que tenha sido dado o primeiro passo para este plano intitulado Primeiro Direito. Muito obrigada. Não tenho agora mais inscrições. Sr. Presidente, alguma intervenção antes de passarmos à votação? Não, acho que não. Acho que pelo aquilo que eu vi é unânime. Acho que é um assunto que preocupa a todos, os que falaram e os que não falaram, mas acho que é uma preocupação de todos. Também não posso admitir que nem tudo ficou por fazer. Acho que Lagos sempre teve muita tradição em fogos municipais e em cooperativas, em especial em cooperativas, bem como também sempre teve tradição
para o bem e para o mal nos preços médios, portanto, Lagos sempre, pelas suas condições naturais, pela sua forma, pela sua procura, ficava um bocadinho os preços são um bocadinho vítimas do seu sucesso, e pronto, não é de hoje, é uma situação que é antiga, mas pronto, tendo continuado a haver uma contínua procura do mercado de habitação, em especial de segunda habitação, e ainda para mais nestes últimos tempos, por mercados mais qualificados economicamente, que fez com que os preços e a qualidade da construção tivessem ainda disparado mais. Tendo abrandado, obviamente, e infelizmente, os incentivos por parte do Estado Central, tendo as autarquias, e no caso de Lagos também, passado por momentos financeiros menos favoráveis, tendo as próprias cooperativas também, por motivos que todos conhecemos, situações da crise, situações da falta de apoio por parte dos organismos centrais e, obviamente, também por menos apoio por parte do município, acabou por se dar, por se ter dado aquilo que acabou por dar, ou seja, o mercado de habitação, vamos lá, comercial, continuou a crescer, e este mercado, que já de si tinha mais dificuldades e que era sempre um mercado mais complicado, obviamente que sofreu aqui ainda um intervalo maior, mas pronto, acho que vamos muito a tempo de começar a recuperar o problema que Lagos tem, que o Algarve quase todo, sem exceção, tem, que as zonas de maior procura, seja por via da segunda habitação, seja por uma coisa que antes não se notava tanto e que hoje se nota muito, as próprias universidades, os sítios onde há muita procura por via da habitação por parte das universidades, essas próprias cidades têm uma pressão enorme e faltando algum dinamismo, faltando alguma capacidade do Estado Central para apoiar as autarquias nestas medidas, obviamente que o mercado começa a ficar deficitário e tudo se complica. Pronto, daí que, infelizmente ou felizmente, não é um problema de Lagos, que aquilo que a gente pede é que aquilo que se está a fazer em Lagos, que se possa fazer nos 308 concelhos do país, que é começarmos a dar uma resposta e começarmos a mostrar ao mercado e a quem precisa destas habitações que o município está presente, está preocupado e está a executar, porque é isso que se quer. É só. Muito bem. Portanto, posto isto, então vamos passar à votação. A votação da proposta de estratégia local de habitação do município de Lagos, tal como foi enviada e apresentada. Quem vota contra? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE, 0 votos contra. Quem se abstém? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE, portanto foi aprovada por unanimidade. Muito obrigado. Se calhar obrigado a todos. Só aqui uma palavra aqui à uma nossa palavra equipa, de agradecimento à equipa. Sim, e para agradecer e obrigado pelo vosso trabalho. Vamos continuar depois os próximos capítulos, não? Tá? Obrigado pela vossa disponibilidade. Muito obrigado pela oportunidade de participar na Assembleia e que corra tudo bem com o restante trabalho e sucesso para a vossa atividade. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Até breve. Muito bem. Portanto, posto isto, entramos no ponto número 9 e último, apreciação e votação da proposta de aquisição de imóveis da insolvência de Eletrolagos, Cooperativa dos Trabalhadores Eletricistas de Lagos, CRL. Sr. Presidente, tem a palavra. Acho que o documento é esclarecedor, tem aqui todos o fim, as avaliações, as propostas, os leilões, o destino a dar e os próximos passos. Pronto, e acho que é suficientemente esclarecedor, mas pronto, assim, muito resumidamente, pronto, tratou-se de veio à posse veio ao conhecimento do município que estava em leilão quatro frações, ou quatro
Quatro que são, na verdade, são dois edifícios, um edifício em Santa Mar com 3 frações e um edifício no Sindicato, que fazia parte da massa insolvente, do processo de insolvência da Eletrolagos. Portanto, nós pedimos para que os serviços técnicos apreciassem, porque nos pareciam, tanto um como o outro, pareciam-nos bastante interessantes. Um porque ficava e fica mesmo junto às instalações conhecidas como oficinas, do Serviço de Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos no Sindicato, e seria interessante ampliar toda aquela zona, porque é a nossa intenção também poder vir a projetar um edifício, a ampliação dos serviços do DASU e mesmo a ampliação das condições de trabalho de quem lá está, e isto podia ser uma boa janela de oportunidade de ampliar o edifício para aquele lado, e depois um outro, que é o tal aqui mais urbano, ali em Santa Mar, que são as tais 3 frações, um sítio com três frações, que pela viabilidade do mesmo podíamos encaixá-lo, quer no âmbito da estratégia de local de habitação, ou mesmo quer no âmbito da possibilidade de vir a transformá-lo, encaixá-lo, vamos lá, ali junto do sítio que já é nosso, que é o Mercado de Santa Mar, aquele terreno por baixo do Mercado de Santa Mar, portanto, e podermos fazer ali uma ampliação de um espaço público, em que no edifício que estava, neste que estava aqui está a ser trazido, era aproveitar a sua capacidade para também ali, para além de reorganizar toda aquela zona, poder ali vir a nascer também fogos municipais, pronto, para além de enquadrarmos toda aquela zona que hoje está em terra batida, que ainda ontem foi aqui falada, bem como ali olhar ao Mercado de Santa Mar e ver se, juntando todo este novo espaço público, espaço do município, podíamos, vamos lá, arrumar toda aquela zona em Santa Mar. Pronto, e perante isso, havendo esse interesse, havendo esse destino a dar, o que nós fizemos foi, avançamos primeiro internamente com a nossa Comissão de Avaliação, depois também com 2 avaliadores devidamente inscritos onde têm que estar, os tais peritos avaliadores, para se tentar perceber se os valores da Leiloeira eram valores de aceitar ou não. Portanto, aquilo que se concluiu é que o valor que estava como valor base na Leiloeira era inferior até aos valores que os nossos peritos, que os peritos contratados estavam a determinar. Entanto, aquilo que nós fizemos é tínhamos uma avaliação da comissão interna, da nossa comissão interna, com valores mais baixos, e aquilo que nós aproveitamos para fazer uma proposta com base não nos peritos, nem na base da Leiloeira, mas sim com base na nossa avaliação interna, portanto, que é cerca de 80% do valor base que estava a ser metido à venda pela Leiloeira. Ele foi lá discutido entre a Leiloeira e o administrador de insolvência, a quem eu também já tinha, obviamente, falado, não só falamos com a Leiloeira, também com o administrador de insolvência. Portanto, foi discutido, foi apresentado onde teria que ser apresentado, dentro da Comissão de Credores, e foi-nos dado o ok que a proposta poderia ser aceita, assim nós formalizássemos, pronto, e é isso que nós fizemos uma confirmação que estaríamos interessados por aquele valor, eles aceitaram, pronto, e agora sujeitamos a ida à reunião de Câmara, depois à reunião da Assembleia, depois a vista do Tribunal de Contas. Se passar por todos estes 3 passos, a seguir avançamos para a escritura, obviamente, que é essa a intenção, para depois começarmos a olhar e começarmos a projetar tudo aquilo que o espaço merece e a importância de todo o espaço. Portanto, e como digo, não é só o espaço que hoje estamos a adquirir, no caso de Santa Mar, mas toda aquela zona envolvente que está ali numa situação que também não nos agrada e que queremos, obviamente, aproveitar. Quando se for projetar no que hoje estamos a adquirir, vamos projetar também toda a zona envolvente para fazer, dada a sua centralidade e a importância do local, criarmos ali uma zona mais bem qualificada do que aquela que hoje lá está, e fazermos também face à possibilidade de podermos ter mais uns fogos para disponibilizar, uns fogos do município a disponibilizar. É só. Muito obrigado, Sr. Presidente. PSD. Obrigado, Sr. Presidente. 2 notas breves. Esta aquisição é coerente com o ponto anterior, uma vez que todos nós procuramos haver mais espaços de habitação e maior requalificação do município, obviamente estamos a favor. E uma segunda nota, queria dar os parabéns à Câmara Municipal de Lagos, porque é um excelente negócio. Muito obrigado.
PS. Muitíssimo obrigado, Sr. Presidente. Bem, em primeiro lugar, agradecer as palavras e a explicação do Sr. Presidente de Câmara, assim como também vislumbrar nas palavras do Sr. Deputado do PSD a concordância e constatar que é efetivamente um excelente negócio, não só pelos números que envolve, mas sobretudo pelo local de compra que vai ser realizado e, acima de tudo, pela estratégia que se prevê para estes dois espaços, digamos assim, um deles fora da cidade de Lagos, outro numa zona central de Lagos, que urge não só requalificar, mas acima de tudo rentabilizar na sequência daquilo que foi há pouco aprovado por todos nós nesta Assembleia Municipal. Portanto, o negócio é bom, os investimentos que para lá se prevêem também são excelentes. Vamos votar a favor, é uma excelente proposta e é uma excelente iniciativa. Tenho dito, Sr. Presidente. CDU. Nós também achamos que é uma solução boa, apesar de acharmos que, pronto, já há algum tempo que temos estas duas situações, tanto o edifício, o terreno da Lastra, como ali os antigos armazéns da Eletrolagos, que estão naquele estado. Mas, portanto, concordamos inteiramente com a proposta que a Câmara apresenta e achamos que é uma solução boa ter que fazer ali também um estudo daquela zona e portanto, amarrar tudo aquilo que ali está com um projeto. Agora, a pergunta que fazemos é a seguinte: a zona da Colombófila é para englobar nessa zona? O edifício que era a fábrica do Aldite é todo aquele quarteirão ou fica de fora o bilhar, aquela esquina onde está uma casa de bilhares? Porque ficamos um bocado de confusão com o tracejado amarelo em relação, portanto, ali àquela ponta. Portanto, a pergunta era se aquela parte é incluída e aquilo está tudo englobado nestes três lotes, ou se fica aquela parte ainda lá que não faz parte deste leilão. Portanto, eram estas questões em termos e depois práticos no futuro. Se fica uma parte ali primeiro, segundo, aquelas casas que estão onde está a Colombófila, portanto, como é que aquilo se vai enquadrar depois nesse estudo, se a previsão é que fique enquadrado da maneira como está. Era só. Muito obrigado. Como ainda há pouco, esta situação é diferente da outra de ainda há pouco, mas ainda aquela de ainda há pouco. Como o Sr. Presidente referiu as questões do mercado em relação àquela do primeiro direito, a questão de fundo aqui não há aqui questões de mercado, aqui há um direito constitucional à habitação. E, portanto, aquele primeiro direito que é apresentado naquela legislação, que obriga a esta estratégia de habitação, tem a ver principalmente com um direito constitucional. Pois o mercado, a Câmara tem na mão todos os instrumentos de ordenamento do território que pode precaver-se em relação a toda essa situação. Portanto, era só. Muito obrigado. Mais alguma intervenção sobre este ponto? Então, Sr. Presidente, para responder. Sim, muito rapidamente também. Assim, neste momento, o que está a ser adquirido lá em cima em Santa Mar são as frações C, D e E. Elas são 5, são a A, a B, a C, a D e E. O que nós estamos a adquirir é C, D e E, que são seguidas. Assim, melhor identificando, quem vem na estrada do lado do Moinho, do lado da GNR, quando a estrada começa a encurtar, aquele primeiro edifício, quando a estrada encurta, é o edifício C, né? E depois, indo para a direita, né? Indo para o lado do mercado, a seguir tem o D e a seguir tem o E.
O dos bilhares fica na frente do C, ou seja, onde a estrada está mais curta, 2/3 é edifício do município, ainda não é do município, né? Está a ser adquirido pelo município. Depois os bilhares é o edifício B, com o alojamento local por cima, e depois já para dentro, ou seja, fora dessa estrada, é que é o outro do A. Ou seja, isto para dizer o quê? O que nós estamos a adquirir é o C, o D e o E, são seguidos, ou seja, são a fachada, quem vem do lado do moinho, vem do lado da GNR, que depois se pode virar para a direita, que entretanto é um bocadinho de alcatrão e depois é terra batida, ou seja, toda aquela fachada lateral, está lá o C, o D e o E. Pronto, os bilhares e o outro na entrada à esquerda, quando se entra para dentro da fábrica do Aldito, são de outro proprietário. Pronto, e neste momento o que está em cima da mesa é o C, o D e o E, e o projeto é esse. Pronto, e é sobre isso que vamos trabalhar. Obviamente podemos de futuro ainda falar com o vizinho, quando adquirirmos, se tivermos aí os vistos todos, podemos falar com o vizinho, embora para já o que está aqui contemplado é o C, o D e o E. Depois ainda temos lá a Ermida, que até tem um projeto no âmbito do orçamento participativo para ser feita uma pequena intervenção que está em cima da mesa avançar, e aí poderá ficar minimamente arrumada a questão da Ermida, e depois ainda está aquela parte lá do Colombófilo, para já, obviamente, quando formos pegar, vamos tentar perceber, porque as titularidades daquilo também pela antiguidade, vamos tentar perceber quem é que são os efetivos donos de tudo aquilo, pronto, mas com o Colombófilo a gente fala e temos trabalhado com eles no âmbito do apoio à atividade desportiva, mas vamos tentar perceber que outros vizinhos é que podem lá estar. Portanto, mas eu acho que aqui, quando for para pegar no projeto, para isto que hoje está a adquirir, acho que é começar ali e terminar quando tiver tudo levantado. Eu acho que deverá ser um bocadinho até sem tabus, é ir ao Colombófilo, se for nosso, como digo Colombófilo, àquela zona onde está o Colombófilo, é ir às traseiras do mercado, é ir eventualmente até ao mercado se justificar, e é ir a todo o terreno por trás, ou seja, por trás do Caslas e por trás do mercado, pronto, com tudo aquilo que aquele espaço, dada a sua dimensão, poderá ainda levar, pronto, e pôr aquilo tudo, quase ali, não digo aquilo quase ao nível de um plano de pormenor, porque acho também que não se justifica, mas é fazer o levantamento daquilo no seu todo e, onde for para construir, fazer projeto para construção, onde for para urbanizar para lotes de autoconstrução, fazê-lo, onde for só para fazer vias de circulação, fazê-lo, se for para ampliar o sítio que lá está, do pessoal que atualmente joga lá petanca, porque o outro sítio acabou por ser usado para as entradas da escola ajudantes também fazê-lo, ou seja, olhar aquilo como um todo, não comprarmos estes no dia que isto vier à nossa posse, fazer ali agora, contratar um projeto para fazer 50 apartamentos, 30 apartamentos e 40 apartamentos e tudo à volta ficar tudo como está. Não, aqui é pegar e avançar como um todo. É essa a intenção. Muito bem. Então, não havendo mais intervenções sobre este ponto, podemos então passar à votação. Portanto, há aqui uma proposta que nos é apresentada pela Câmara Municipal, no sentido de ser autorizada a aquisição dos imóveis da insolvência da Eletrolagos Cooperativa de Trabalhadores Eletricistas de Lagos, CRL, com a documentação que foi apresentada à Assembleia e com a descrição e os valores que nela constam. Portanto, eu coloco esta proposta à votação. Quem vota contra? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. 0 votos contra. Quem se abstém? PSD, LCF, PS, PAN, CDU, BE. Foi também aprovada por unanimidade. Sendo assim, terminamos a nossa ordem do dia, nesta sessão ordinária de fevereiro. Alguém se opõe a que sejam... Sim? Desculpa, Sr. Presidente, é só para agradecer ao colaborador que trabalha aqui com a Assembleia, mais uma vez, tecnicamente teve tudo bem, e acho que deve ser agradecido publicamente. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Agradeço, em nome dele. Muito bem. Alguém se opõe a que sejam aprovadas em minuto as deliberações? Ninguém se opõe? Então, uma boa noite a todos.